Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o Eduardo Henrique e vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso terceiro trimestre de 2020, no período remoto, e hoje nós estudaremos a nossa 10ª lição da revista Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema da nossa lição 10 é a intercessão pelos Efésios, mas antes de iniciarmos, dê uma olhada na descrição do vídeo e baixe o material complementar. Irá te auxiliar no estudo dessa lição e também você poderá ter guardado para revisar em qualquer que seja o momento. Pois bem, vamos para a nossa lição de número 10. O texto áureo da lição se encontra em Efésios 3, versículos 14 e 15, que diz: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Efetue essa leitura e fazendo-a já podemos ver para a nossa introdução. Na lição anterior, a lição de número 9, nós falamos acerca da revelação do mistério que por séculos esteve oculto e no tempo oportuno fora revelado, o mistério da unidade, a união de todos os povos, todas as nações, a Igreja de Jesus. E nesta lição, nós falaremos da continuidade do capítulo. Após falar acerca deste mistério, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma oração intercessória. E o conteúdo dessa oração é muito impactante. E é justamente sobre os pontos que ele ressalta nessa oração que nós iremos analisar e estudar nessa presente lição, a lição de número 10, que tem 3 tópicos, e o primeiro deles é fortalecidos, corroborados com o poder do Espírito. Este subdivide-se em 3 subtópicos, cujo primeiro é as riquezas da sua glória. No início da sua oração intercessória, o apóstolo Paulo ele vai fazer 2 petições. A primeira delas, a fim de que o poder do Espírito no homem interior se manifestasse de uma maneira abundante. E o segundo pedido, a segunda petição, para que a presença de Cristo pela fé fosse contínua no coração dos cristãos. E tudo isso segundo as riquezas da sua glória, da glória de Deus, ou seja, que Deus, mediante suas ricas, ilimitadas e abundantes riquezas de sua graça, outorgasse, integrasse, distribuísse, derramasse sobre os crentes de Éfeso fortalecimento, vigor, graça, pelo poder do Espírito Santo e compreensão do amor de Cristo para o crescimento e também para o desenvolvimento espiritual da Igreja de Cristo. Segundo subtópico, fortalecidos com poder. Então nós já verificamos que nessa oração intercessória, o apóstolo Paulo ele vai fazer 2 petições em 2 vertentes. Primeiro, de que eles tivessem neles este fortalecimento, serem corroborados com o poder do Espírito Santo em seu homem interior, que o poder do Espírito Santo se manifestasse neles de uma maneira abundante. Segunda petição, que a presença de Cristo pela fé fosse contínua no coração deles. Nós vamos falar nos próximos 2 subtópicos acerca de cada uma dessas vertentes. E neste segundo subtópico, nós vamos falar acerca deste fortalecimento com o poder do Espírito Santo. A primeira das 2 petições, como já fora exposto, fora para que a igreja fosse fortalecida pelo poder do Espírito Santo. O fato do apóstolo, isso é interessante, efetuar esta petição em sua oração não significa que a igreja de Éfeso não possuísse o Espírito de Deus ou estivessem desfalecendo na fé, mas na verdade o anseio do apóstolo é para que continuamente os cristãos fossem fortalecidos e revigorados pelo poder do Espírito Santo, já que enfrentavam e enfrentariam inúmeros obstáculos, inúmeras dificuldades, inúmeras diversas adversidades. E para superar essas adversidades, esses tempos ruins, essas intempéries, esses obstáculos, é imprescindível que eles estivessem firmes em fé. E sem o poder do Espírito Santo sendo manifestado no interior deles, isto seria absolutamente impossível, já que é o Espírito Santo que capacita e ensina o crente a perseverar e vencer as obras do maligno. Nós devemos continuamente, todos os dias, diariamente,
interceder uns pelos outros, buscando de Deus esse fortalecimento e poder do Espírito Santo, para que juntos nós possamos vencer diariamente nossos desafios, nossos obstáculos e permanecermos firmes na fé e aptos para cumprir o ID de Jesus. E no terceiro subtópico nós já falamos dessa primeira vertente. O apóstolo Paulo ele não está dizendo que a igreja não tem o poder do Espírito Santo, mas que eles fossem continuamente revigorados, renovados, fortalecidos, porque todos os dias nós enfrentaremos novos desafios. E se não tivermos firmes na fé e cheios do poder do Espírito Santo, será difícil conseguirmos sobreviver a essas dificuldades. E o terceiro subtópico vai falar acerca da segunda petição, a presença de Cristo continuamente no coração dos cristãos. E a expressão que é utilizada como tema do subtópico 3 é habitados por Cristo. Na segunda petição, a ênfase do apóstolo Paulo recai sobre a presença e a habitação de Cristo pela fé nos corações dos cristãos. E assim como no exemplo anterior, o fato do apóstolo Paulo fazer essa petição de que a presença de Jesus Cristo estivesse continuamente no coração deles, não significa que eles não possuíam Cristo em seus corações, ou que ele não estivesse presente entre os mesmos, mas na verdade vai fazer alusão a uma habitação permanente, contínua, duradoura. Traduzindo o vocábulo grego, ter-se-á em seu significado essa expressão, habitação permanente, o que evidencia que as súplicas do apóstolo eram para que Jesus perpetuamente, permanentemente, para sempre estivesse e fizesse morada no coração dos fiéis, para que com Cristo eles pudessem resistir a todas as forças do mal e todas as obras do maligno. É impressionante, se nós devemos pontuar, o zelo, o amor do apóstolo Paulo para com a vida espiritual e também material dos crentes de Éfeso. Não somente de Éfeso, como das demais igrejas. Essa empatia, esse desejo de que as bênçãos permanecessem sempre sobre a vida dos cristãos. Nós devemos ter essa atitude de Paulo, interceder pelos nossos irmãos, pelas pessoas que são inseridas no nosso convívio social, até aquelas que não estão inseridas, para que eles possam vivenciar a materialização no cumprimento das promessas de Deus em suas vidas e possam receber de Deus espiritualmente e materialmente o melhor que Deus tem para a vida deles. E essas são as duas petições que o apóstolo Paulo faz, para que todos os dias eles fossem fortalecidos pelo poder do Espírito Santo para vencer as suas batalhas e suportar as obras do maligno. E a segunda petição é para que a presença de Cristo fosse permanente, não momentânea no coração deles, que através disso eles seriam fortalecidos e venceriam todos os seus desafios. E o segundo tópico vai falar arraigados e fundados em amor. No primeiro tópico nós já conceituamos acerca da petição do apóstolo Paulo e as suas vertentes. E no segundo subtópico nós vamos falar de uma temática bem interessante. Vamos falar acerca do amor. Amor, a virtude cristã. E é justamente esta expressão que é utilizada para classificar o primeiro subtópico do tópico 2. Não há qualquer sombra de dúvidas acerca do sentimento mais abundante que permeia as escrituras sagradas, o amor. Deus julga, Deus pune, Deus observa, Deus cuida, Deus zela, Deus ama. Deus transmite através de sua palavra praticamente todos os sentimentos que afloram no nosso ser. Mas dentre tantos sentimentos, o amor é o mais pleno e também o mais abundante. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o amor de Cristo é o cerne. Durante toda a história da humanidade, o amor de Deus, esse amor ágape, é explicitamente exercido em nosso favor, e essa verdade ela é inegável. Por amor, Cristo se entregou na cruz do Calvário. Por amor, Cristo se fez maldição por nós. Pagou o preço e a dívida que nossa era. E fez-nos filhos por adoção. E sim, tudo movido por amor. O amor, ele norteia todas as relações do nosso dia a dia, todos os acontecimentos. Pode perceber que o amor de Deus manifestado através do julgamento e também através da punição, com o intuito de ensinar, de instruir, de corrigir em vários momentos, e partindo do pressuposto que nós devemos diariamente buscar nos parecer com Cristo e com que a palavra de Deus nos instrui, nós precisamos buscar, nós precisamos desejar e almejar exercer uma vida alicerçada no amor.
Pois através do amor, através desse sentimento, nós podemos gerar os frutos do Espírito Santo e também receber os dons espirituais, já que sem o amor não avalia. Mesmo sendo desafiador, em todos os momentos, em todas as circunstâncias e situações, nós devemos florescer este amor, nunca igual, porém o quão melhor possível e parecido com Cristo, comparado com o amor de Cristo. Ele vive, Ele nos ama. E quando nós falamos do amor, nós precisamos ter essa concepção a partir do que Cristo fez por nós. Não tem um exemplo mais abundante de amor que nós podemos encontrar a não ser o de Cristo. Por amor Ele morreu na cruz do Calvário. Por amor Ele se fez maldição por nós. Todos os acontecimentos que expõem o que Cristo fez por nós e o que isso nos proporcionou, tudo foi movido por amor. E mesmo que nós não consigamos amar como Cristo ama, mas que nós venhamos tentar se parecer com Cristo o quão melhor possível. E mesmo nas nossas limitações e falhas, que nós venhamos transbordar e florescer este amor de Cristo sobre a vida de todas as pessoas com quem nós temos esse contato. E o segundo subtópico fala arraigados e fundados em amor. Paulo, nós falamos do amor, mas nós estamos com o tema da lição embasado numa oração intercessória. E o que tem a ver o amor com a oração de Paulo? Vamos lá. Além de orar pedindo a Deus fortalecimento aos cristãos e uma presença abundante e contínua de Cristo no coração dos mesmos, Paulo ele clama para que a igreja consiga compreender a dimensão do amor de Cristo e não apenas compreendê-lo, mas além de compreender e entender a profundidade do amor de Cristo, também buscar praticá-lo. Quando o apóstolo ele utiliza a expressão arraigados e fundados em amor, ele está equiparando a igreja a uma planta bem enraizada, e fundados em amor ele está comparando a um edifício firme, bem fundamentada, transmitindo pelo Espírito a ideia de que sem o amor nós não podemos ter uma vida bem alicerçada e bem estruturada. Compreender o amor de Cristo é ser confrontado a reconhecer que nenhuma situação que gera sentimentos negativos, como a mágoa, como o ressentimento, como a decepção, como a tristeza, nenhum desses sentimentos podem ser comparados com o que Ele passou por nós. E mesmo assim, Ele derramou sobre nós o amor, este sentimento. Quando nós falamos do amor de Cristo, nós somos confrontados a ter essa concepção de que independente de tudo que nós passaremos e estamos enfrentando, nada pode ser comparado com o que Ele passou por nós. E quando nós compreendemos isto, nós percebemos que nós devemos amar como Cristo amou e como Cristo ama. Porque mesmo passando tudo o que Ele passou, Ele não derramou fel, Ele não reclamou, Ele não questionou, Ele não indagou, Ele não inquiriu, mas Ele derramou amor. Tudo isso movido por esse sentimento. Nada do que enfrentarmos pode ser comparado com o que Ele enfrentou. E mesmo assim só soube nos amar, mesmo nós o negando, mesmo nós o negligenciando. E quando nós percebemos essa verdade e tentamos praticar um amor semelhante e parecido com o amor de Cristo, conseguimos viver uma vida direcionada à vontade dele, já que eu não estou mais vivendo eu, mas é Cristo quem está vivendo em mim. E com o poder de Cristo agindo em meu interior, eu consigo vencer os males, eu consigo vencer a carne, eu consigo superar as aflições e as opressões e ainda assim exalar o amor de Cristo, que vai muito além do meu entendimento e da minha compreensão. E no subtópico 3 nós vamos falar absolutamente sobre isso. Qual a intensidade do amor de Cristo? Seguindo essa mesma linha de pensamento do subtópico anterior, nós devemos também compreender e entender que praticar e exercer a grandeza do amor de Deus só é possível através da ação do Espírito Santo. Nós sabemos que o que Cristo passou por nós foi movido por amor, nós sabemos tudo o que Cristo fez por nós, mas para que nós possamos compreender e entender a grandiosidade, a intensidade do amor de Cristo e poder tentar exercê-lo de uma maneira semelhante, é só o poder do Espírito Santo para nos capacitar. Com a nossa compreensão humana, nós nunca compreenderemos a dimensão deste amor. Será uma compreensão limitada, mas nós devemos buscar em Deus, buscar em oração, com o auxílio do Espírito Santo, a compreensão plena do amor de Cristo. Apesar de não iremos compreender em sua completude, mas o mais perto possível que nós viemos buscar saber. Já que nenhuma sabedoria humana ela é capaz de administrar
dimensionar a magnitude desse amor. Nós devemos interceder como o apóstolo Paulo intercede, por o agir dele em nosso interior, e que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, que nós venhamos amar uns aos outros como Cristo nos amou e nos ama, buscando refletir o amor dele em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações e também em todos os ambientes. Então, quando nós falamos da intensidade do amor de Cristo, nós precisamos observá-la a partir desta ótica. Somente o Espírito Santo e seu agir em nós pode nos capacitar a compreender a dimensão deste amor de Cristo, que é imensurável, que não pode ser calculado, que não pode ser aferido. É um amor grande, 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 e somente nessas palavras nós podemos expressar a nossa gratidão por esse amor com que Cristo nos ama, perdoando diariamente todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, e mesmo quando nós não merecemos, Ele derrama da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida. Então Paulo ele intercede para que Deus fortaleça, para que o Espírito de Deus dê força e vigor aos crentes de Éfeso, para que eles possam ter a presença de Cristo continuamente em sua vida, no seu dia a dia, para vencer os obstáculos, e também ele vai interceder para que Deus venha abrir o entendimento e que todos possam compreender a dimensão e a intensidade do amor de Cristo. Somente através da oração, somente através do Espírito Santo, nós podemos conseguir esta compreensão plena do amor de Cristo, que é imensurável. E já encaminhando para o fim dessa lição, vamos ao nosso terceiro tópico. A bênção de Deus excede o pensamento humano. O primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Ao findar a sua oração, então nós já terminamos a oração do apóstolo Paulo. Ele faz essa oração então nessas vertentes, na vertente de petição e depois na intercessão em prol de que eles compreendam o amor de Cristo. Ele pede fortalecimento pelo poder do Espírito Santo, ele pede presença de Jesus nos corações e pede compreensão do amor de Cristo. E quando ele termina a sua oração, Paulo ele vai passar a nos ensinar acerca da abundância das bênçãos do Senhor em nossa vida. A dimensão e a profundidade das bênçãos espirituais, as bênçãos materiais que nós recebemos de Deus, é algo intangível pelos seres humanos, em sua plenitude. Deus ele faz além do que imaginamos, aquém do que merecemos e infinitamente mais do que pedimos. Não são poucas as passagens bíblicas que transmitem essa ideia. Dê uma lida em Isaías, capítulo 55, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 também. Antes mesmo de sonharmos, antes mesmo de pedirmos, antes mesmo de pensarmos, antes mesmo de brotar esse desejo no nosso coração, Deus ele já tem nos direcionado as suas bênçãos com equidade, atento às peculiaridades de que diferem um do outro, às particularidades de cada indivíduo, mas sempre trazendo o necessário. Deus ele vai além do que nós pedimos, Deus ele vai além do que nós almejamos. Pode perceber que em vários momentos da nossa vida nós vamos pedir algo para Deus e nós somos surpreendidos com uma bênção que vem além do que nós desejávamos. Ah, mas eu orei e pedi para Deus me entregar isso, Ele foi lá e me entregou muito além do que eu havia pedido. Porque Deus ele faz assim, antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe o que tem brotado no nosso coração, o que nós vamos pedir a Ele. Mas mesmo assim nós precisamos orar e buscar em Deus essas bênçãos espirituais, também as materiais, mas dando prioridade às bênçãos espirituais. E Deus, Ele considerará, desde que seja de sua vontade, aquilo que tem sido do desejo do nosso coração, que seja para a glória e para que o nome dEle seja honrado e glorificado. Então, antes mesmo de nós orarmos, Deus Ele já sabe o que nós iremos pedir, e Ele é tão misericordioso que Ele ainda entrega além do que pedimos e além do que merecemos. Nós nunca seremos merecedores das bênçãos de Deus em nossa vida, mas a partir de sua misericórdia nós podemos usufruir desse favor imerecido, a salvação e as suas bênçãos espirituais. E o segundo subtópico fala o convite para a adoração. E depois de interceder, depois de Paulo nos falar de que Deus faz muito além do que pedimos, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, são maiores do que os nossos, ele vai falar acerca da grandiosidade de Deus e depois ele vai nos convidar a adorar a Deus. Como de costume nas intercessões do apóstolo Paulo, como nós vimos nas primeiras lições 1, 2 e 3 dessa mesma revista, e que deve ser um parâmetro para nós.
Paulo, em suas orações intercessórias, ele sempre vai findar a oração com um convite para que nós venhamos adorar a Deus, prestar o nosso tributo, que é o tributo, o agradecimento, o nosso louvor a Deus por suas infinitas bênçãos e misericórdias, refletir sobre todo este amor de Cristo, todo esse cuidado e zelo dele para com a nossa pessoa, apesar de não merecermos, deve nos induzir à adoração, ao agradecimento, ao tributo, ao louvor a Deus, entregando a honra e a glória que a Deus é devida, entregando a Ele aquilo que nós devemos e temos a obrigatoriedade de entregar, mesmo que não consigamos fazer perfeitamente, mas que através da misericórdia Ele possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então, quando nós falamos acerca das bênçãos de Deus, quando nós falamos acerca do amor de Cristo por nós e como o amor de Deus tem sido manifestado em nossa vida cotidianamente, isso deve necessariamente nos levar a adorá-lo, nos levar ao agradecimento. Porque quando nós observamos a partir desta ótica, nós percebemos que nós não merecemos isto, que nós não somos merecedores de nada, mas Ele, por sua misericórdia, nos ama e por isso nós devemos agradecê-lo continuamente. Por fim, o terceiro e último subtópico para encerrarmos essa lição, a glória devida a Deus. No versículo 21, Paulo ele faz algumas considerações importantes, como, entre aspas, a esse glória na igreja. O que implica que adorar e glorificar a Deus é dever da igreja, mas é uma glória não entregue à igreja de Jesus, pois não devemos ter glória em nós mesmos, mas toda esta glória deve ser necessariamente direcionada exclusivamente a Deus. E isto por todas as gerações, conforme o próprio apóstolo Paulo atesta. Sendo assim, louvar, glorificar a Deus, adorar a Deus é uma conduta que deve ser perpetuamente praticada por todos os cristãos. Então, por toda a nossa vida, nós devemos adorar e agradecer a Deus, porque em todos os dias de nossa vida, a graça e a misericórdia de Deus estão sendo derramadas sobre nós. E cotidianamente nós devemos agradecer a Deus. Não podemos deixar de passar um dia de nossa vida sem agradecê-lo por seu infinito amor. E também não podemos deixar de meditar acerca deste amor. Através das escrituras sagradas nós vemos inúmeros, incontáveis exemplos, não poucos, acerca do amor de Deus sendo manifestado em nossas vidas, do cuidado dele para conosco. E nós devemos agradecê-lo, meditar sobre este amor e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a melhorar, nos ajude a sermos melhores, nos ajude a agradecer mais, nos ajude a ser alguém que glorifica o nome dele, que esteja de acordo, em conformidade com a vontade de Deus, que nós venhamos fazer como Paulo. Fazer essa oração intercessória não precisa ser igual, mas como um parâmetro para nós. Que o Espírito de Deus possa nos fortalecer nesses tempos. Que o poder do Espírito Santo nos ajude a vencer as nossas guerras e nossas batalhas. Que a presença de Cristo nunca falte em nosso interior, em nossos corações, que ela seja contínua e permanente. Que nós possamos usufruir das bênçãos espirituais de Deus, o Deus que faz além do que merecemos e além do que pedimos. E que nós venhamos reconhecer o amor de Cristo. Que nós venhamos buscar compreender o amor de Cristo, mesmo que limitados, mas o mais próximo possível da vontade dele. E para concluirmos, na oração de Paulo em favor da igreja, ele vai suplicar em pelo menos 4 vertentes, como nós já vimos, sendo elas fortalecimento de poder, presença contínua de Cristo em nossos corações, a compreensão e a prática do amor de Deus. E a partir disto, vivenciará o pleno crescimento e desenvolvimento espiritual. E tudo isso deve levar nós, os cristãos, os filhos de Deus, a adorar e a glorificá-lo em todo o tempo. Uma oração poderosa que devemos buscar fazer, mas como um modelo do que devemos buscar em Deus. É um modelo, um parâmetro, a fim de que possamos suportar os tempos maus, firmes na fé, firmes em Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, uma semana de bênçãos. Te vejo semana que vem na lição de número 11. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. E se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua dúvida no comentário. Que você seja imensamente abençoado por Deus. Semana que vem, lição 11. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade.